Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Hoje nós vamos ter a nossa aula de biologia, tá? E hoje nós vamos falar sobre biosfera, um tema muito importante que faz parte do conteúdo de ecologia. Dentro desse conteúdo, nós vamos ver um pouco sobre conceitos relacionados à biosfera, vamos entender o que é o biociclo, né? O que são os biociclos, e no final a gente vai ter um resumo geral da nossa aula de hoje, tá? Então, qual é o conceito de biosfera? Biosfera é a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes. Ela corresponde ao local onde são encontrados todos os seres vivos. Então, entenda como biosfera qualquer local do planeta, né, onde você pode encontrar seres vivos. E isso significa que você vai ter ali uma transição, né, entre a atmosfera, a hidrosfera e a crosta terrestre. Então, na interseção desses três ambientes, nós vamos encontrar a biosfera, que é onde os seres vivos estão presentes. Por quê? Os seres vivos eles precisam da atmosfera, do ar para respirar, principalmente as plantas, né? Ela precisa ali do gás carbônico, né? Ela libera o oxigênio, justamente que serão necessários para a sobrevivência dos animais, precisa de água, que é o principal elemento da vida, né? E a crosta terrestre também vai fazer parte dessa biosfera, porque é justamente da crosta terrestre onde os seres vivos vão poder adquirir os principais elementos que são necessários para a constituição dos seres vivos, tá? Essa biosfera ela pode ser subdividida no que a gente chama de biociclo. Então, biociclos são as subdivisões da biosfera. Eu posso classificar a biosfera em 3 biociclos. Quais são? Nós temos aqui o talassociclo, né? O liminociclo e o epinociclo. O que significa esses nomes estranhos, né? O talassociclo é, como você pode observar aqui na imagem, é o ambiente de água salgada. Talassociclo, ambiente de água salgada. O liminociclo ele vai constituir todos os ambientes de água doce, ou ambiente dulcícola. E o epinociclo, você vai ter ali todos os ecossistemas terrestres. Então, esses são os 3 principais biociclos. Cada biociclo ele vai se subdividir em biomas, principalmente aqui o epinociclo, onde nós vamos ter os grandes biomas terrestres. Então, agora vamos falar sobre cada biociclo que eu acabei de mencionar para vocês. Eu vou falar primeiramente sobre o talassociclo, que são todos os ambientes marinhos, né, o ambiente de água salgada. Então, esse talassociclo ele é classificado de acordo com os níveis de profundidade dos ambientes marinhos. Então, a cada nível de profundidade, eu vou ter ali um ambiente do talassociclo. Quais são os ambientes do talassociclo, né? As zonas do talassociclo? Eu tenho zona nerítica, zona batial, zona abissal e zona radal. O que seria a zona nerítica? A zona nerítica vai ser aquela primeira zona mais superficial, tá? Então, nessa zona, compreende desde a superfície até cerca de 200 metros de profundidade. A partir de 200 metros de profundidade até 2.000 metros de profundidade, nós já vamos ter a zona batial. E a partir de 2.000 metros de profundidade até 6.000 metros de profundidade, nós teremos a zona abissal. E de 6.000 metros até onde se puder encontrar, né, de níveis de profundidade, nós vamos ter a zona radal. Por que eu digo que não tem um limite para a zona radal? Porque ainda não se construiu nenhum tipo de submarino que pudesse chegar a locais tão profundos, né? Esses ambientes aqui, dentre eles, a primeira zona, que é a zona nerítica, a gente vai chamar de zona
afótica, tá? É a zona onde nós vamos encontrar incidência de raios luminosos. Por isso que o nome é afótica, né? O termo fótica tem a ver com luz. Então, perdão, gente, zona afótica não, é zona eufótica, porque zona afótica não tem luz. Então, só repetindo aqui, a primeira zona é a zona eufótica. Esse eu significa verdadeiro. Significa que verdadeiramente existe luz nesse ambiente. E a zona afótica, esse A significa negação. A de negação e esse termo fótica aqui quer dizer que tem a ver com a luz. Então, se é afótica, não tem luz. Então, a partir das zonas da zona batial, né, até a zona hadal, nós não temos incidências de raios luminosos. Uma outra coisa que a gente precisa mencionar também é que onde mais tiver luz, maior a variabilidade genética dos seres vivos que vão estar ali presentes. Por quê? Se eu tenho incidência de raios luminosos, eu vou ter ali a fotossíntese. A fotossíntese que é realizada pelos seres autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles são a base da cadeia alimentar. Se eles são a base da cadeia alimentar, os níveis tróficos superiores da cadeia também vão existir. Ou seja, isso faz com que as cadeias alimentares tenham muitos seres vivos, uma grande variabilidade genética. Então, a comunidade do talassociclo, né, a comunidade marinha, ela é classificada em 3 tipos de indivíduos. Eu vou ter aqui o plâncton, eu vou ter o nécton e o bênton. Vou falar do plâncton. O que significa essa palavra plâncton? O termo plâncton significa que são seres que se deslocam passivamente, ou seja, para onde a água os levar, eles vão ser levados. Por quê? Eles não têm esse deslocamento ativo. O termo nécton significa que são seres que nadam ativamente. E o termo bênton tem a ver com os seres que ficam no leito do mar ou fixos no substrato. Ok, pessoal? Então, o plâncton ele é levado de acordo com a correnteza. O bênton ele nada ativamente e o bênton ele vai ficar no substrato, no fundo do mar. Agora eu vou falar um pouco sobre o plâncton. O plâncton ele é dividido em 2 tipos. Eu tenho o fitoplâncton e o zooplâncton. O que seria o fitoplâncton? O fitoplâncton ele é formado pelos seres que promovem a fotossíntese, né? Que são seres autótrofos. O zooplâncton é formado pelos seres que se alimentam do fitoplâncton. O que seria o zooplâncton? Larvas de animais marinhos, protozoários, ou seja, seres microscópicos que não promovem fotossíntese, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, são heterótrofos, ok? Vamos falar aqui mais um pouco sobre essa comunidade, tá? Fitoplâncton desloca passivamente, o nécton ele nada ativamente. O que seriam os animais que nadam ativamente? Os peixes, né? As baleias, né? Vários animais que conseguem se deslocar no ambiente marinho. E os seres bentônicos, eu já falei, são aqueles que ficam no leito do mar ou fixos no substrato, né? Falando agora do biociclo chamado liminociclo. O termo liminociclo tem a ver com ambientes de água doce ou dulcícola. Esse ambiente aqui de água doce, ele é classificado em 2 tipos. Eu tenho ambiente de zona lêntica e ambiente de zona lótica. O que significa ambiente de zona lêntica? O termo lêntico tem a ver com a velocidade com que as águas vão se deslocar. Se a água se desloca devagar, lentamente, então é zona lêntica. Se existe uma corrente de água,
então eu tenho ali uma zona lótica. Tá certo, pessoal? Como exemplo de zona lêntica, eu posso citar para vocês uma poça d'água. Uma poça d'água, né? Acabou de chover, acumulou um pouco de água. Você vai encontrar ali naquela poça d'água micro-organismos, você vai encontrar alguns animais bebendo daquela água. Então, naquela pequena poça d'água, eu posso dizer que ali é um pequeno ecossistema, tá? Então, é um ambiente de zona lêntica. Outro exemplo de ecossistema de zona lêntica, um pequeno lago, um rio, tá? Lá você vai encontrar também uma comunidade de seres vivos vivendo naquele local. Peixes, protozoários, né? Pequenos animais, insetos, pessoas que precisam daquele ambiente também se alimentar, procurar o seu alimento naquele local. Então, eu tenho aqui um ambiente de zona lêntica, tá? E o ambiente de zona lótica, como eu já mencionei para vocês, compreende todos os ambientes de água doce que tem ali uma correnteza, a água ela se move constantemente, né? Aí você tem ali os pequenos córregos, né? Você tem os pequenos riachos, os rios. Então, isso é ambiente de zona lêntica. Esse ambiente de zona lêntica, a gente pode até caracterizar ele da seguinte maneira. Ele vai ter o curso alto, né? O curso médio e o curso baixo. No curso alto, você vai encontrar as nascentes, né? É um ambiente que tem menor biodiversidade. Por quê? Porque quanto maior a correnteza, menos organismos produtores vão existir naquele local. Ou seja, algas microscópicas. Porque essas algas elas estão constantemente sendo levadas. Então, a variabilidade ali vai ser menor. Já quando você desce aqui o curso do rio e chega aqui no curso médio, você vai encontrar um ambiente de maior biodiversidade. Por quê? A água está andando mais lentamente. Então, vai ter condições ali das algas microscópicas, macroscópicas também, de promoverem a fotossíntese, né, de se proliferar, de também servir de alimentos para os outros indivíduos da cadeia alimentar. Então, ali você tem aqui o curso médio que tem a maior biodiversidade. E os ambientes de transição, né, que é no final do curso do rio. Lá você vai encontrar água salobra. Por quê? É um ambiente onde você vai encontrar também um berço marinho. Existem espécies de peixes de água doce que descem o curso do rio e vão depositar os seus ovos lá no final deste curso. Agora, existem também peixes marinhos que vão até o final aqui desses cursos do rio aqui para depositar os seus ovos. Ou seja, a grande biodiversidade que você encontra nesses ambientes de água doce, e tanto da água doce quanto da água salgada, ela é também resultado desse ambiente de transição, né? Dessa variação de salinidade que ocorre nesses locais. Ok, pessoal? Agora, saí do ambiente aquático, vou agora para o ambiente terrestre. Eu estava no ambiente aquático que era dividido em dois tipos de biociclo. Eu tinha o talassociclo, que era de água salgada, e o liminociclo, que era de água doce. Então, eu vou sair do ambiente de água, o ambiente aquático, agora vou para o ambiente terrestre. Então, o ambiente terrestre é chamado de epinociclo. Então, o que seria epinociclo? Ambientes terrestres, que é dividido nos seguintes biócoros. Então, cada biociclo é dividido em biócoro. Quais são os biócoros que fazem parte do epinociclo? Eu tenho o biócoro floresta, eu tenho aqui o biócoro savana, o biócoro campos e o biócoro desertos. Então, os ambientes terrestres são divididos em 4 tipos de biócoros: florestas, savanas, campos e desertos. Agora, cada biócoro, né, ele é um conjunto de condições impostas pelo ambiente. E cada biócoro desse, ele se subdivide em biomas. E agora, visto assim de maneira bem superficial, esses biócoros ele vai se espalhar aqui no planeta, formando os biomas tundra, taiga,
floresta temperada, floresta tropical, né? Existem os campos, savana e desertos. Então, a tundra é um tipo de bioma do biócoro campo, né? Eu tenho aqui a taiga. A taiga é mais conhecida como floresta das coníferas, né? A taiga é um bioma do biócoro floresta. Então, cada biócoro ele se subdivide aqui nesses biomas. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar sobre esses biomas terrestres. Então, pessoal, voltando aqui, fazendo uma revisão geral do que eu acabei de explicar para vocês, né? A biosfera também é chamada de ecosfera. Ela se divide em três biociclos, né? Eu tenho o talassociclo, o liminociclo e o epinociclo. Sendo que dois desses biociclos são ambientes aquáticos, que é o talassociclo e o liminociclo. Sendo que o talassociclo ele é formado pelos ambientes de água salgada, ambientes marinhos, que se divide nas seguintes zonas: zona nerítica, zona batial, zona abissal e zona adal. Isso aqui tem a ver com o nível de profundidade desses ambientes marinhos. Falando do liminociclo, ele é dividido em dois ambientes: ambientes lênticos e ambientes lóticos. Ambiente lêntico são ambientes de águas paradas, águas lentas, né, que estão ali apenas depositadas em um local, acumuladas. E ambiente lótico são ambientes de água corrente, ok? E o epinociclo vai ser formado por todos os ambientes terrestres, que são, ele é dividido nesses biócoros aqui, né? Eu tenho florestas, savanas, campos e desertos. Muito simples, né, gente? Essa é a subdivisão da biosfera. Eu vou fazer aqui, responder algumas questões assim de forma bem rápida para vocês verem que não é tão difícil, né? Sobre a biosfera. Marque a alternativa incorreta. Letra A. Diz respeito a regiões do planeta que possuem seres vivos. Diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos? Correto. Ele quer a alternativa incorreta, né? Onde você encontrar seres vivos é biosfera. Letra B. Está diretamente relacionada com a litosfera, com a hidrosfera e com a atmosfera? A litosfera tem a ver com a crosta terrestre. A hidrosfera com a água e a atmosfera com a camada gasosa que envolve o planeta. Então, os seres vivos precisam desses ambientes, com certeza, tá? Ele quer a alternativa incorreta. Vamos para a letra C. Pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas do planeta? Com certeza. Esse é o maior nível de organização da natureza, que é a biosfera. Conjunto de todos os ecossistemas. Letra D. Inclui desde o ponto mais alto do planeta até a zona eufótica dos oceanos? Gente, isso está incorreto. Por quê? O local mais alto do planeta seria as camadas superiores da atmosfera, onde você não encontra vida. Só é considerado biosfera os locais onde você encontra seres vivos, né? E ele fala que até a zona eufótica. Ninguém foi até esse local, porque até agora ninguém construiu um submarino tão potente que conseguisse chegar tão profundamente para saber se realmente lá tem vida ou não. Então, a gente não tem essa certeza. Por isso que a alternativa incorreta vai ser a letra D. Gente, essa outra questão, ela diz: analise as proposições e relações ao biociclo, liminociclo ou duscícula, tá? O liminociclo pode ser dividido em província lêntica e província lótica? Correto. São as duas zonas do liminociclo. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como lagos, lagoas e brejos? Correto também. O termo lêntico tem a ver com a lentidão das águas. A terceira, a província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, rios, riachos e cascatas? Com certeza, são ambientes em que a água está em grande movimentação. Quarto, o liminociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade? Com certeza. Se é ambiente de água doce, menos sal vai ter na água, né?
Na província lótica, há pouca ou nenhuma presença de plâncton. Tem pouca. Por quê? Por causa do grande fluxo de água, né? A água corrente vai ter menor biodiversidade. Por isso que todas as afirmativas são verdadeiras. Galera, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.